Eu lembrei nas outras duas e não lembrei aqui, ó. Caramba. Ó, então, deslocamento angular. Nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma circunferência. E aqui o cara saiu dessa posição aqui, ó, e foi para essa. Ó. Então, nós temos aqui um deslocamento angular que eu vou chamar de delta θ. Então, aqui eu vou chamar de delta θ. O ângulo inicial é 0 e o final é um ângulo qualquer aí. Então, eu vou ter o final menos o inicial. De maneira que aqui ele andou no arco da circunferência. Então, ele andou no comprimento de arco. Esse comprimento de arco que ele andou, eu vou chamar de delta S. Certo? E aqui eu tenho um raio da circunferência. Então, quem é o meu deslocamento angular? O meu deslocamento angular é uma razão entre o deslocamento linear ou deslocamento escalar, tanto faz, e o raio. Ou seja, o deslocamento angular é a razão entre o deslocamento linear, então delta θ é igual a delta S sobre o raio. Certo? Então, o delta S sobre o raio é justamente o deslocamento angular. Tá bom aí? Tudo bem até aí, galera? Pode passar? Pessoal? Pode passar? Todo mundo pode passar? Apagando o outro lado. Nós observamos o seguinte, vamos agora para a velocidade angular. Velocidade angular. Cuidado com esse nome aqui, ó. Galera, a velocidade angular, ela pode ser chamada de frequência angular ou ela pode ser chamada de pulsação angular. Então, se liga nesses nomes aí, porque pode vir qualquer nome desse aí. Então, a velocidade angular, ela é chamada de pulsação angular ou frequência angular. Então, ela é a razão também entre duas coisas. Deslocamento angular e intervalo de tempo. Então, a minha velocidade angular, ela é a razão entre o deslocamento angular, delta θ, dividido por o intervalo de tempo, que é delta t. Então, tá aí. O ângulo é dado em radianos e o intervalo de tempo é dado em segundos. Então, a unidade da velocidade angular é radianos por segundo. Beleza? Então, nós vamos ter aí radianos por segundo. Acontece que nós temos o seguinte, certo? Nós temos que aí ele dá uma volta completa. Se ele dá uma volta completa, o intervalo de tempo é o período. E numa volta completa, ele andou 360 graus, que é 2π. Então, ó, se nós tivermos uma volta completa, nós temos que ômega vai ser igual a 2π. E o tempo vai ser o período. Só que o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Então, eu posso dizer que ômega é igual a 2π vezes a frequência. Então, temos mais uma fórmula. Então, ó, temos a fórmula ômega igual ao deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. E temos ômega igual a 2π vezes a frequência. Então, temos mais uma fórmula aqui. Ó. Temos mais uma fórmula aí. Beleza? Posso apagar esse lado aqui, galera? Posso apagar esse lado? Pode.
Então, vamos agora para a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Ó, esses dois aqui, eles têm uma relação. Relação entre V e ômega. Então, a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Então, o que que nós sabemos? Primeiro, nós sabemos que velocidade é ΔS sobre ΔT. Primeiro, sabemos que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Só que o ΔS é o comprimento do arco lá. O cara estava andando lá na circunferência, ó. Vou botar aqui embaixo. Está aqui a circunferência. Aí o cara saiu do zero e veio para cá. Então, ele andou aqui no arco. Como o deslocamento linear, certo? A variação linear é o comprimento do arco, então nós temos o comprimento da circunferência. Então, se ele dá uma volta completa, ele andou o próprio comprimento da circunferência. E qual é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. E como ele deu uma volta completa, nós temos aí o período. Porque o período é o tempo para cada repetição. Então, quem vai ser isso aqui, ó? Aqui é a mesma coisa que fosse 1 sobre T. Então, 1 sobre T é frequência. Então, a velocidade linear, né? Na verdade, nós já temos isso aqui, ó. 2π sobre T, ou seja, 2π sobre T é velocidade angular. Então, nós temos velocidade angular vezes o raio. Acabou. Então, nós temos que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Lembrando também que eu posso dizer que a velocidade linear é igual a 2π vezes a frequência vezes o raio, porque ômega é igual a 2π vezes a frequência. Deu uma dúvida até aí? Deu uma dúvida? Nenhuma, pode continuar. Beleza. Então, vamos para a função horária. Função horária agora. Função horária. Ó, nós temos o seguinte, ó. Primeiro, a função horária para o movimento linear. Movimento linear. Ou seja, nós temos aí um movimento retilíneo uniforme, né? Então, quem seria a função? Seria posição inicial, posição final, é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, essa aí seria a minha função horária do movimento uniforme. Mas aí eu não quero um uniforme, eu quero um movimento angular. Então, o que é que eu faço? Divido essa galera todinha por R. Divido a equação toda. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, é como se eu não tivesse feito nada. Então, eu divido a galera todinha por R. Divido essa galera todinha por R. É como se eu não tivesse feito nada. Porque o que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. O que eu acrescentei de um lado, eu acrescentei do outro. Então, é como se eu não tivesse feito nada. Moral da história. Quem é a posição dividida pelo raio? Eu apaguei. Mas a posição dividida pelo raio vai ser justamente a fase angular final. Ou seja, então eu tenho aqui a fase angular final. S dividido pelo raio, fase angular inicial. O comprimento angular inicial. Mais a velocidade dividida pelo raio é o ômega. Vezes o intervalo de tempo. Acabou. Está aqui, ó. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Se eu passo o raio dividindo,
vai ficar que a velocidade angular é a velocidade dividida pelo raio. Portanto, estamos aqui como nossa função horária. Com a nossa função horária aí. Beleza? Então, um exemplo que a gente pode citar aqui é θ. Θ é igual a π sobre 2 mais π vezes t. Ou seja, a fase angular é 90 graus, π sobre 2 é 90 graus, e a velocidade angular é π radianos por segundo. Então, está aí um exemplo da função horária. Posso apagar esse lado aqui, pessoal? Gente? Pode apagar esse lado? Sim. Beleza, vamos para a transmissão de movimento. Para a gente passar para as questões. Transmissão de movimento. Na verdade, galera, a transmissão de movimentos são acoplamentos de polias, certo? São acoplamentos de polias. Nós temos aí um movimento circular, né? Nós temos uma transmissão no movimento circular. Então, nós temos um movimento concêntrico. Então, aqui nós temos um movimento concêntrico. O próprio nome já diz, movimento concêntrico. O que é um movimento concêntrico? É um movimento em que todos têm o mesmo centro. Então, eu tenho várias polias acopladas e todas elas têm o mesmo centro. Então, são polias ligadas pelo mesmo eixo. Ou seja, traduzindo isso aqui, polias ligadas pelo mesmo eixo. Polias ligadas pelo mesmo eixo. O que acontece quando eu tenho polias ligadas pelo mesmo eixo? Se eu tiver polias ligadas pelo mesmo eixo, elas têm a mesma velocidade angular. Então, ó, digamos assim, ó, eu tenho aqui um eixo aqui, ó. Digamos a roda traseira da bicicleta. Eu tenho aqui uma polia menor e aqui eu tenho uma polia maior. Como elas estão ligadas pelo mesmo eixo, quando uma dá uma volta, a outra também dá uma. Então, ó, você tem aqui o raio da primeira, que eu vou chamar de RA, e tem aqui o raio da segunda, que eu vou chamar de RB. Então, elas têm o mesmo eixo. Como elas têm o mesmo eixo, o pneu e as catracas. Todos eles têm o mesmo eixo. Então, se a catraca dá uma volta, o pneu traseiro dá uma volta. Se a catraca dá 10 voltas, o pneu traseiro dá 10 voltas. Porque estão ligadas pelo mesmo eixo. Em outras palavras, elas têm a mesma velocidade angular, o mesmo giro. Mesma velocidade angular. Galera, se elas têm a mesma velocidade angular, eu posso dizer que ômega é igual a ômega B. Ou seja, FA é igual a FB. A frequência de A é igual à frequência da polia B. Ou seja, se uma dá 10 voltas, a outra dá 10 voltas. Mas também eu sei que a velocidade angular, eu apaguei, ó, a velocidade linear é angular vezes o raio. Se eu passar o raio dividindo, o que é que eu fico? Eu fico com VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Ou seja, a velocidade linear da polia A sobre o raio dela é igual à velocidade da polia B dividido pelo raio dela. Então, eu achei as razões entre as velocidades e o raio de cada polia. Tudo bem, galera? Posso passar? Todo mundo pode passar? Beleza? Vamos para a engrenagem agora. Polias ligadas por engrenagens ou
correia dentada. O que acontece quando eu tenho uma polia, ó, polias. O que acontece quando eu tenho polias ligadas por correia dentada ou engrenagem? Elas estão ligadas por correia ou engrenagens. Quando eu tenho polias ligadas por correia ou engrenagem, na verdade elas vão estar assim, ó. Aqui eu tenho uma polia pequena e aqui eu tenho uma polia grande, ó. Então elas estão ligadas por uma correinha, ó. No caso, a catraca e as coroas da bicicleta. A catraca e as coroas da bicicleta. Então, digamos que aqui é o meu RA. E digamos que aqui é o meu RB. Se o raio da polia A é 10 vezes o raio da polia B, quando a polia grande dá uma volta, a pequena dá 10. Quando a polia grande dá 2 voltas, a pequena dá 20. Isso explica o que acontece na bicicleta. Se eu estou pedalando, de bicicleta e eu quero ter a máxima velocidade possível, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a catraca menor, lá na parte traseira da bicicleta, eu tenho que colocar a menor catraca e na coroa eu tenho que colocar a maior coroa. Ou seja, quanto maior a diferença entre os raios, maior é a velocidade que eu consigo atingir. Beleza? Então, para você ter uma grande velocidade, você tem que colocar a maior coroa ligada à menor catraca. E se eu tiver a menor velocidade possível, professor, o que é que eu tenho que fazer? Aí você tem que colocar os raios praticamente idênticos. Se a catraca tivesse o mesmo tamanho da coroa, você pedalava e não saía do lugar. Você pedalava e não saía do lugar. Beleza? Então não acontecia nada se a coroa tivesse o mesmo tamanho da catraca. Então, para você ter a menor velocidade possível, é necessário o quê? É necessário que você ligue a menor coroa à maior catraca. Galera, eu vou só abrir a janela aqui, que está dando uma reverberação muito grande aqui. O som está chegando estranho no meu ouvido, tá? Só um minutinho. Então, galera, tanto faz tá assim, como está ligado por engrenagens, ó. É o que acontece nas fábricas. Nas fábricas, você tem assim, ó. Você tem uma polia pequena aqui e tem uma polia grande, ó. Elas estão ligadas por engrenagem, ou seja, tem uns dentinhos aqui, ó. Então, você tem um dentinho aqui, ó. Então, elas possuem um dentezinho. De maneira que esses dentes se encaixam aqui um no outro. Certo? Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Então, você vai ter o raio A do mesmo jeito, vai ter o raio B do mesmo jeito. Mas o que é que eu tenho? Qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto vai dar o mesmo número de voltas. Ou seja, qualquer ponto na superfície ou na correia dentada aqui vai ter a mesma velocidade linear. Então, eles têm a mesma velocidade linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que VA é igual a VB. VA é igual a VB. Mas quem é a velocidade linear? É ômega vezes o raio. Então, isso aqui é ômega A vezes RA, que é igual a ômega B vezes RB.
Mas nós sabemos que o ômega é 2π vezes a frequência. Como vai ter 2π dos dois lados, então eu posso cortar os 2π. Moral da história, isso é a mesma coisa que FA vezes RA igual a FB vezes RB. Acabou, né? Faltou só pôr aceleração centrípeta, mas não está dentro aí do conteúdo. Eu acho que ele vai colocar lá em força centrípeta. Então, a gente vê lá em força centrípeta. Então, vamos para as questões. Vamos para as questões aí. Ó, por que a bicicleta ela é chamada de 15 marchas? Porque ela tem 5 catracas e 3 coroas. 3 vezes 5, 15. Por que uma marcha chamada de 18 marchas? Porque ela tem 3 coroas e 6 catracas. 6 vezes 3, 18. Por que uma bicicleta é chamada de 21 marchas? Porque ela tem 3 coroas e 7 catracas. Então, se a catraca der 10 voltas, o pneu traseiro vai dar 10 voltas, porque estão ligadas pelo mesmo eixo. Então, o que faz a bicicleta andar, na verdade, é a catraca. Mas a coroa tem parcela nisso, porque a coroa está ligada à catraca. Bora apagar isso aqui? Bora apagar todo mundo? Pega aí atividades, galera. Atividades. Ó, aí em atividades, nós temos a primeira questão, que está na página 299. Página 299. Página 299. Primeira questão. A primeira questão vai dizer assim, ó. A primeira questão vai dizer... Falta 7 minutos, tem tempo ainda. Ó. A primeira questão diz assim, ó. Em um equipamento industrial, duas engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo. Então, 100 vezes por segundo é 100 Hz. Então, nós temos aqui que a frequência é igual a 100 Hz. Aí ele vai e diz, por segundo, e 6.000 vezes por minuto. Então, essa aqui, que é a de A, ela está girando 100 vezes por segundo. E a outra, que é a de B, está girando 6.000 vezes por minuto. E dá 6.000 RPM. Só que eu não posso trabalhar com uma em Hz e a outra em RPM. Eu vou deixar todo mundo em Hz. Então, eu vou dividir isso aqui por 60. Ó. Dividindo isso aqui por 60, 0 em cima, 0 embaixo, corta. 600 dividido por 6 dá 100. Então, a frequência da polia A é igual à frequência da polia B. Beleza? Então, o que eu posso tirar aqui de certeza? Se elas dão o mesmo número de voltas, provavelmente elas estão ligadas pelo mesmo eixo. Então, se a polia A dá o mesmo número de voltas da polia B, provavelmente elas estão ligadas pelo mesmo eixo. Então, vamos lá. Elas só têm frequências diferentes se elas estiverem ligadas por correia dentada ou engrenagem. Continuando. Ele diz, o período da engrenagem A equivale a TA e o da engrenagem B equivale a TB. A razão de TA é igual, de TA sobre TB é igual a. Então, aí ficou claro demais, né? Se o período é inverso da frequência, a frequência é inverso do período e eles são iguais, então os períodos são iguais também. Então, se F de A é igual a F de B, então eu posso dizer que o T de A é igual ao T de B. Porque a frequência é inversa do período, a período é inversa da frequência. Então, se as frequências são iguais, obrigatoriamente os períodos são iguais também. Então, TA sobre TB. Como ele não disse um valor, na verdade eu tiro por aqui, né? É 1 sobre 100 cada um. 1 sobre 100. Então, vai ficar 1 sobre 100 dividido por 1 sobre 100. 1 sobre 100 dividido por 1 sobre 100 dá 1. Então, TA sobre TB
é igual a 1. Não tem unidade porque é período dividido por período. Então, é segundo dividido por segundo. Então, a resposta aí é a letra C. Primeira questão, letra C. Segunda questão. Segunda questão, galera. A segunda questão diz assim, ó. Um corpo possui velocidade angular igual a 2 radianos por segundo. Então, ômega é igual a 2 rad por S. Aí ele vai e diz, sobre uma trajetória circular de raio 5 metros. Então, o raio é igual a 5 m. Calcule o deslocamento e a distância percorrida em 10 segundos. O intervalo de tempo é 10 segundos. Então, ele quer saber a distância percorrida, ΔS. Ele quer saber o ΔS. Calcule o deslocamento angular. Primeiro é o deslocamento angular. E o ΔS. Certo? Então, primeiro ele quer que eu calcule o deslocamento angular. Então, eu vou fazer, ó. Logo, temos que... Dois pontos. Então, quem é o meu deslocamento angular? Primeiro, velocidade angular. A velocidade angular é o Δθ dividido por ΔT. Ou seja, o deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. Ele quer o deslocamento angular. Então, ΔT está dividindo, passa multiplicando. Então, Δθ é igual a ômega vezes ΔT. Logo, Δθ é igual. O ômega é 2. E o intervalo de tempo é 10. Ele deu intervalo de tempo. Eu interroguei aqui, mas ele deu. Deixa eu ajeitar aqui. É 10 segundos. Então, vezes 10. 20 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20, na verdade, né? Então, aqui nós temos 20 radianos. Então, o deslocamento angular é 20 radianos. Bora apagar esse lado aqui, pessoal? Bora apagar esse lado? $20 radianos, tá? Então, já calculei a primeira parte. Ele pediu isso aqui, ó. Agora ele quer o ΔS. Quem é o ΔS? Primeiro é o deslocamento angular é igual ao deslocamento linear dividido pelo raio. Só que o raio está dividindo, passa multiplicando. Então, logo, ΔS é igual ao Δθ vezes o raio. Portanto, eu posso dizer que a distância percorrida vai ser igual ao delta, que acabei de fazer, deu 20. Deslocamento angular deu 20. E o raio é 5. Então, isso aqui vai dar 5 vezes 20, que dá 100 metros. Acabou. Essa foi a primeira questão. Galera, falta 1 minuto aí. É o tempo que eu faço a chamada, tá? Lembrando, eu espero vocês à tarde na primeira aula, às 2 horas. Deixa eu só fazer a chamada aqui rapidinho, galera.